hoje a nossa conversa é com o prefeito reeleito em Nova Lima, João Marcelo. Vamos falar sobre os projetos para a cidade, mas antes também sobre a gestão, o primeiro ciclo de gestão dele nos últimos 4 anos. E João Marcelo, obrigada por estar com a gente. Olá, Mara, eu que agradeço o convite de poder estar aqui falando um pouco sobre a nossa administração, sobre a nossa cidade e também, claro, sobre o futuro, né? O futuro que a gente acredita, que a gente quer construir, aquilo que a gente tem feito. Tenho certeza que vai ser um excelente bate-papo e agradecer também todo mundo que está nos acompanhando. Acho que a gente tem que começar falando da cidade, né? Falar um pouquinho sobre a população, falar um pouco sobre o social, economia, arrecadação. Faz um panorama para a gente aí de Nova Lima. Bom, Nova Lima, Mara, é uma cidade de 323 anos, que tem toda a sua origem como o nosso estado na mineração. O nosso território é de 429 quilômetros quadrados, ou seja, territorialmente é maior que a capital, com boa parte do nosso território preservado nas riquezas naturais, né, especialmente Mata Atlântica. Então a gente tem mais de 50% do nosso território preservado, que é muito positivo, que traz também, contribui para a nossa qualidade de vida. E Nova Lima, ao longo dos anos, se desenvolveu, e aí antes de entrar na arrecadação do município, falando um pouco desse contexto de cidade, com a atividade minerária, com a expansão urbana, que se deu especialmente nos últimos 30 anos, vamos assim dizer. Nova Lima atraiu as principais redes de educação, de saúde, é o melhor IDH de Minas, e isso tudo trouxe para Nova Lima essa característica de uma cidade com alta qualidade de vida, né, que, claro, muito nos orgulha e realmente é o sentimento de quem lá vive, né? A prefeitura é uma prefeitura que tem uma boa arrecadação. Há uma controvérsia muito grande quando dizem que é a cidade mais rica do Brasil ou de Minas. Na verdade, não é isso. Quando considera-se a arrecadação do município per capita, em Minas, Nova Lima é na posição 59 ou 60ª. O que gera essa confusão é porque Nova Lima tem a maior renda per capita do Brasil. Ou seja, imposto de renda, pessoal, maior concentração de ricos. Mas ainda assim não estou reclamando da arrecadação, de fato é uma boa arrecadação, né? Pela história com a mineração, como os municípios mineradores têm boas arrecadações. No ano passado, 2023, nós arrecadamos 1.280, vamos pôr então quase 1.300. Para um município de 111 mil habitantes, é uma bela de uma arrecadação quando comparado com a maioria dos municípios. Mas ainda assim, cada centavo conta muito. A administração da prefeitura já passou por momentos difíceis, com alto comprometimento da arrecadação com despesa por pessoal. Então o governo teve que passar, à época eu era vice-prefeito, por reformas administrativas duras para baixar esse custo com o pessoal. Nós conseguimos abaixar ainda mais na nossa administração para permitir que a administração tenha recursos para fazer os investimentos que a população tanto precisa. Vou trazer aqui um exemplo. Lá atrás, na oportunidade de ser vice-prefeito, quando assumimos a prefeitura, o comprometimento com gasto com o pessoal era de 69%. Uma cidade de 100 mil habitantes, para cada R$1 que se arrecada, você gastar quase 70 centavos para pagar salário de servidor e 30 para investir na cidade, cuidar da cidade. A conta não fecha. A conta não fecha, há uma grande distorção. Então foi feita uma reforma muito dura que levou esse gasto com o pessoal para em torno de 45%, que já é um melhor valor. No nosso governo, nós ainda tivemos algumas medidas importantes. Por exemplo, fizemos um PDVI, um plano de demissão voluntária incentivado agressivo, especialmente para pessoas que tinham muitos anos de prefeitura e altos salários, para a gente conseguir abaixar ainda mais esse custo. Mais do que isso, nós fizemos também a exoneração de servidores já aposentados que permaneciam trabalhando, mais de 110, 150 aproximadamente servidores. A grande parte deles com altíssimos salários. Conseguimos abaixar o nosso gasto com o pessoal ainda mais, foi para 31%, que é o patamar que estamos hoje. Conseguimos crescer um pouco a arrecadação e agora a gente consegue trazer para o servidor público um horizonte de carreira que foi interrompido naquela reforma dura que foi feita. Por exemplo, o servidor de Nova Lima perdeu as possibilidades de progressão por tempo de carreira, por escolaridade. Enfim, nós conseguimos retomar isso, mas com algo extremamente inovador. Nós criamos uma trava de responsabilidade fiscal no município. Se a gente tem lá na lei, na Constituição nossa, que o município não pode gastar mais do que 54% com o pessoal,
Em Nova Lima, nós criamos a nossa própria trava em 35%. Então, isso tem sido cumprido? Isso tem sido cumprido. Hoje nós estamos em 31%. O servidor que atinge os parâmetros, seja de tempo, fez um curso de escolaridade, aperfeiçoou, ele tem a progressão dele, desde que o gasto com o pessoal do município não ultrapasse 35%. Isso significa responsabilidade fiscal e mais ainda, isso faz com que incentive os próprios servidores a desempenharem bem sua função, porque o município precisa crescer, a arrecadação precisa crescer para garantir a possibilidade de crescimento dele, que está estabelecido com a retomada de um plano de carreira. E que muitas vezes é considerado, aí vamos dizer, no setor privado, né? As empresas consideram isso, plano de carreira, consideram produtividade na hora de selecionar, de promover os funcionários. Exatamente. Isso para a área pública é fundamental. Não pode ter um crescimento a qualquer custo. O crescimento na carreira do servidor é importantíssimo, mas tem que estar atrelado a um crescimento da arrecadação do município também, né? Então, nós conseguimos abaixar o gasto com o pessoal, retomar a carreira do servidor e ainda assim atrelar uma trava de responsabilidade fiscal. O nome disso é compromisso com o futuro, para ter um melhor serviço prestado, mas para ter também as finanças em dia. E assim, por exemplo, esses servidores que nós exoneramos, a ideia não é repor com quadro de pessoal. A gente está passando por um processo interno na prefeitura de otimização dos processos, de modernização do parque tecnológico. Isso tudo para quê? Para que a gente não precise inchar a máquina pública, mas para que a gente tenha um governo eficiente. Então, na nossa administração, a gente tem levado esse lema: cada centavo conta e conta muito. E quando a gente fala que a gente abaixou o gasto com o pessoal, sobrou mais recursos para a gente investir na cidade, na qualidade de vida que a gente tanto defende, enfim, na vida das pessoas. E a arrecadação vai crescer esse ano? A expectativa, diante dessa conta toda aí? A expectativa nossa é que sim. Deve fechar em quanto? A gente acha que bate 1 bilhão e 300. Mais ou menos igual ano passado. Isso, um pouco mais. Um crescimento, mas não um crescimento absurdo. O que acontece é que quando a gente assumiu a prefeitura tinha muito recurso em caixa, aproximadamente 500 milhões de reais. E eu abracei um lema: olha, gente, a prefeitura não é banco, não significa que é gastar dinheiro de maneira irresponsável, não. Mas o recurso que a prefeitura arrecada tem que retornar para a população. E é isso que nós fizemos. Para se ter uma ideia, no primeiro ano da nossa administração, 2021, a prefeitura executou 700 milhões. No ano passado, nós executamos 1.400 bi, mais do que arrecadamos. Exatamente pelo fato da gordura que tínhamos e que temos ainda, né, no nosso caixa. Mas são praticamente 2 prefeituras rodando. É muito investimento acontecendo e aí sim, a população passou a sentir o retorno dos impostos. Isso faz com que a gente tenha que ter uma gestão fiscal e um planejamento cada vez mais assertivo. Nós executamos mais do que arrecadamos, não por irresponsabilidade, mas sim porque a gente tinha um caixa que nos permitiu planejar isso. E esse planejamento tem que ser assertivo, porque cada vez a gente se aproxima mais da arrecadação com os investimentos que a gente faz. Então, assim, é complexo, né, todo esse aspecto, mas eu acho que a gente evoluiu muito, de pensar que a prefeitura que executava 700 milhões e que acumulando, não, agora a gente consegue cumprir o papel de retornar os impostos como investimentos para a população. E aí eu te pergunto, quais serão os principais desafios para essa nova gestão diante desse balanço aí, vamos dizer, que você faz do primeiro mandato? Olha, eu carrego que Nova Lima tem hoje 2 grandes desafios, 3 na verdade, que estão muito atrelados ao desenvolvimento da nossa história. Então não é um trabalho de um dia para o outro, não é um trabalho de curto prazo. Que é primeiro, toda cidade mineradora tem o desafio da diversificação econômica. A gente vai poder falar um pouco. Impossível a gente não falar disso, né? É impossível. Então esse é um grande desafio que não é exclusividade nossa, né? Na verdade, é um desafio de Minas Gerais. Exatamente. Com certeza. Mas temos outros 2 grandes desafios locais nossos. A questão da habitação, especialmente a habitação social, o desenvolvimento dos grandes condomínios, o alto índice de áreas preservadas, isso tudo é muito positivo. Mas como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim, tem o bônus e o ônus. E o lado negativo disso é que, de fato, a terra em Nova Lima é muito cara. Isso faz com que as
pessoas de baixa renda e até mesmo de classe média têm muita dificuldade em adquirir um terreno, construir sua casa própria. Leva naturalmente para aquele puxadinho na casa da família ou para uma ocupação irregular. Sim. Né? E isso faz com que... E até um adensamento desproporcional, né? E desorganizado. Não é? Então, isso torna o desafio habitacional e o desenvolvimento urbano da cidade um grande desafio. E o outro da mobilidade urbana, que a gente já avançou muito. Que você já havia me falado que era um desafio quando a gente conversou lá no início do primeiro mandato. E a gente tem grandes avanços que nós conseguimos percorrer nesses 4 anos, muita coisa para sair, e estou muito otimista que a cada dia que passa, esses 3 grandes desafios, a gente vai ter conquistas, avanços e realizações. Então eu resumo em diversificação econômica, habitação social e mobilidade urbana. Vamos falar um pouquinho rapidinho de cada um. A diversificação econômica. Como vocês têm trabalhado, procurado incentivar essa diversificação e quais seriam aí as áreas, os segmentos potenciais para isso na cidade? Olha, a gente tem buscado já numa política nem vou dizer de curto prazo, de médio prazo, o município, atrair, vamos dizer, empresas, negócios de alto valor agregado, negócios que vão gerar renda. Inovação, Nova Lima é um reduto aí de inovação. Que vão ter baixo impacto poluidor, vai gerar emprego, vai melhorar a arrecadação do município. Temos buscado incentivar isso, atrelado às vocações econômicas da cidade. Vou trazer um grande exemplo, que é a área da saúde, que tem crescido muito em Nova Lima. Agora, esse ano, pela primeira vez, o ISS assume a ponta na arrecadação do município. É uma demonstração de que o processo de diversificação econômica vem ocorrendo. Pela primeira vez, hoje a gente tem o ISS representando 25% da nossa arrecadação, enquanto o ICMS representa 21%. E qual que era essa divisão antes? O ICMS representava mais, ele representava na casa de 30% e foi havendo esse crescimento no ISS a ponto de ultrapassar. O ICMS ainda sofre um grande impacto da mineração. Sim. Né? Então, assim, se a gente somar ele à CEFEM, que deve estar em 12%, 13%, a gente vai ver que a mineração tem um grande impacto e é o principal motor da nossa economia. Mas quando a gente observa separadamente que o ISS alcançou 25% e pela primeira vez assumiu a ponta, é um indicativo que a gente consegue perceber no mercado, como eu disse, com as principais redes de saúde vindo para cá e com uma série de negócios na cadeia ou atrelado aos serviços também vindo, a questão da inovação, da tecnologia, a gente percebe esse movimento que a prefeitura tem buscado incentivar, ser parceira. A gente teve agora, recentemente, a inauguração do Hospital Mater Dei em Nova Lima, que fortalece essa questão da saúde. Então, assim, mas é um processo que não se dá de curto prazo, que a gente precisa permanecer vigilante, trabalhar muito, envolver parceiros nessa construção. Não é uma solução fácil, né? O município ele não tem por exemplo, um banco de terrenos extenso que permita atrair indústrias. Em Nova Lima, diferente de muitos locais, as grandes proprietárias de terra são as mineradoras. Então a gente tem buscado com elas incentivar isso. Não é um trabalho fácil, mas eu estou otimista, haja visto os resultados que aqui apresento, que a gente vai conseguir enfrentar cada vez mais esse processo de uma melhor maneira, sem fechar os olhos para a mineração, sem negligenciar a mineração que a gente sabe a que importância, é importante. Exato, e a relevância que ela tem, a capacidade de gerar emprego, o quanto é importante para a arrecadação do município, que está em tudo, exatamente, mas com o horizonte de que ela também tem data final, né? E a gente precisa trabalhar esse processo de diversificar. Antes. Exato. Para habitação? Para habitação, a gente tem feito boas parcerias, articulações com o governo federal nos programas sociais, né? A retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Nova Lima, considerando por habitante, foi o município de Minas que mais conseguiu unidade. Se não me engano, a terceira ou no máximo a quinta que mais recebeu. Quando olha a população
por habitante está em primeiro lugar, isso fruto de um trabalho, de uma articulação nossa. Trabalho de desenvolver os projetos, buscar os parceiros, cadastrar o projeto e de articulação de conseguir batalhar para que esses projetos fossem aprovados. Agora a gente está na fase final de aprovação da Caixa, dos empreendimentos, já teve contrato que nós já assinamos, que vai começar a construção em breve, outros estão em fase final de avaliação pela Caixa, muito em breve terá o contrato assinado. Então, assim, o sonho da casa própria, que faz parte da vida de tantos novalimenses, a gente espera poder realizar em breve. Eu trato esse assunto com muita relevância, porque tem aquele dito popular que o melhor programa social que tem é o emprego. E eu concordo. E se isso é uma verdade, o segundo melhor é a casa própria. Porque a pessoa que paga um aluguel e passa a ter uma casa própria, ainda que faça isso num financiamento, sendo um bem próprio, isso muda a vida daquela pessoa, né? Daquela família, posso assim dizer. Então, é uma pauta que, com certeza, com os incentivos também do programa federal, mas com o aporte por parte da prefeitura, nós vamos criar possibilidades tanto para baixa renda como também para classe média. O terceiro, você falou mobilidade, né? Que ia fechar em mobilidade. Eu queria que você me falasse, então, aí de mobilidade, como resolver, mas também o que né, destacar para mim um pouquinho aí do que já foi feito. Ótimo. Mobilidade é um grande entrave para nós, porque Nova Lima é uma cidade que tem uma logística privilegiada, ela faz divisa com a capital, está na região centro-sul, cortada pela BR-040, cortada pela BR-356 e anexa ao anel rodoviário, e até ao futuro rodoanel que terminará em Nova Lima, ou começará, depende do ponto de vista. Então essa logística privilegiada é muito interessante, mas quando a gente pensa na conexão direta Nova Lima-Belo Horizonte, é um único acesso, a MG 030, totalmente estrangulado pelo crescimento que se deu naquela região, e mais do que isso, mais do que pela região, porque é o acesso à cidade, é acesso a outros municípios como Raposos, Rio Acima. Então esse é o grande conflito de mobilidade urbana que a gente tem. E a gente tem trabalhado várias alternativas, né? Quando eu penso naquela conversa nossa de início de mandato, o meu desejo era chegar aqui hoje com tudo resolvido. A administração pública não tem passe de mágica, a gente tem que superar as burocracias, superar os entraves, mas a gente pode avançar muito e eu quero rapidamente passar sobre isso. Então, em relação ao MG 030, a gente fez uma grande obra de duplicação, uma obra importante, está concluída e entregue. Um braço dela que dá anexo a Macacos, que a gente chama de Asa dos Ventos, também é uma obra importante de mobilidade, está concluída e entregue. Agora, isso não resolve o problema crucial ali da divisa com Belo Horizonte. A gente tem trabalhado em diferentes frentes. Primeiro, são duas frentes que desafogam ali. Uma é o asfaltamento Nova Lima-Sabará, uma parceria que a gente fez com o governo do estado, uma rodovia estadual, onde nós firmamos um convênio para que o estado asfaltasse essa estrada. Nós destinamos o recurso para a obra. O estado licitou, iniciou essa obra, mas teve problemas do estado com a empresa que não conseguiram dar continuidade e o contrato teve que ser interrompido. Naquele momento, a decisão da nossa administração junto ao DR foi: vamos encerrar o convênio, vamos prestar conta e devolver o recurso para o município de Nova Lima. E aí Nova Lima topou assumir a responsabilidade por esse asfaltamento. Então o estado delegou o trecho, vamos dizer, municipalizou temporariamente essa estrada estadual para que a gente execute a obra. É uma obra que não é só em Nova Lima, é também em Sabará, porque liga os dois municípios. Então nós tivemos que aprovar na nossa Câmara Municipal e a Câmara de Sabará também a autorização para que Nova Lima execute a obra dentro de Sabará. Isso já foi superado e a gente deve iniciar agora, expectativa em dezembro, no máximo em janeiro. Esperar as chuvas, provavelmente. A ideia nossa é já retomar nos serviços que são possíveis. Esse asfaltamento que é aguardado há tanto tempo. Então, o que a gente fez foi o seguinte: retomamos o recurso e assumimos essa responsabilidade. A Prefeitura de Nova Lima vai realizar essa obra e vai fazer esse asfaltamento nos dois municípios. Ele já representa um desafogo à MG 030 para quem deseja ir para a BR-381 ou então para outras regiões de Belo Horizonte, como a região leste. Então esse é um braço de desafogo. Outro braço de desafogo é a Avenida de Integração Rio de Peixe, que conecta Honório Bicalho, a região central, vamos assim dizer, ao Jardim Canadá, sem ter que passar lá
pelo BH Shopping, vamos assim dizer, por Belo Horizonte. É uma estrada de 22 quilômetros, uma pequena parte em Mata Atlântica, que acredito que a gente vai conseguir superar. Desses 22 quilômetros, nesses 4 anos de governo, nós discutimos muito e conseguimos pactuar com a Vale de bancar 16 quilômetros dos 22 dessa rodovia. Então, foi um trabalho de articulação muito pesado. Ela está exatamente agora em processo, em projeto. Terminando o projeto para que a gente inicie o processo de contratação. Não é uma rodovia simples. O meu pedido foi, olha, eu quero canteiro central, 2 pistas para cada lado e acostamento. Ali nós estamos apontando o desenvolvimento futuro da cidade. Uma área que vai crescer, que vai atrair negócio, vai atrair empresas, vai atrair oportunidades de desenvolvimento. E desafogar o E outro. desafogar, exatamente. Ela tem um ponto muito interessante, essas 2 obras que desafogam, é a MG 030, porque elas conectadas se transformam no último braço do Rodoanel. O Rodoanel ele nasce em Ravenna, em Sabará, dá a volta em toda a região metropolitana e termina na 040 em Nova Lima. A nossa integração sai da 040, vai ao Honório Bicalho. De Honório Bicalho a gente conecta com a estrada Nova Lima-Sabará. Ou seja, vai ser uma continuidade Vai praticamente. fechar o Rodoanel. Então essas 2 desafogam o problema ali exatamente na divisa com Belo Horizonte. Agora, na divisa com Belo Horizonte, como que nós estamos enfrentando isso? De 3 formas. A primeira delas, uma obra que passa exclusivamente por Nova Lima, que é a Avenida Dr. Flávio Guimarães. Ela sai logo depois ali da portaria do Ville de Montagne e conecta ao bairro Jardim da Torre. Ela é uma alternativa à MG 030. Se você comparar a extensão dela com a extensão da MG 030, a MG 030 é inclusive mais curto. Mas é exatamente o trecho onde há o maior número de engarrafamentos, de acidentes, que as pessoas ficam presas no trânsito. No dia que eu fui lá da ordem de serviço iniciar essa obra, teve um acidente que a ordem de serviço tem que passar de manhã para o início da tarde e que teve uma mulher grávida que teve que ter um neném no engarrafamento porque ficou presa. Então, ela é uma alternativa importante, paralela à MG30, que vai se conectar com outros projetos que eu vou falar aqui. Essa obra já está em execução, uma obra de 100 milhões de reais, com previsão de conclusão em meados do ano que vem. Então, vou dizer no segundo semestre, da metade para frente. Mas ela já está em execução. Então essa obra está contratada em execução. Agora tem outras 2 que são parcerias com a Prefeitura de Belo Horizonte que são muito importantes. A primeira diz respeito à linha férrea, que foi discutida no grupo de trabalho instituído pelo Ministério Público. Belo Horizonte defendia um parque linear, Nova Lima defendia uma solução de mobilidade. Sentamos na mesa, dialogamos, como tem que ser na política, e encontramos um caminho. Vamos fazer uma solução de mobilidade que preserve o leito da linha férrea, para que futuramente possa ser utilizado com caráter turístico, que seja, enfim. Mas vamos trazer a solução de mobilidade sem permitir o adensamento nas áreas lindeiras. Pelo contrário, onde não for a via, será um belo de um parque linear que vai conectar, vai derrubar os muros ou as barreiras que possam existir entre o Vila da Serra e o Belvedere. E essa, então, é uma solução de mobilidade para quem vem do anel rodoviário, que vai conectar, inclusive, com essa Jardim da Torre, que já está em execução. Então, elas se conectam. Essa é a proposta, tá? Esse projeto ainda vai para consulta pública, agora no final do ano. Mas é um projeto muito bem feito e que eu tenho convicção que será muito bem avaliado, porque ela cria essa conexão com a Jardim da Torre e desafoga, ou seja, as pessoas que hoje passam pelo bairro conseguem acessar essa via de mobilidade e cair diretamente na BR-356, tanto para quem vai descer para o centro de Belo Horizonte ou para quem vai para o anel rodoviário, Rio de Janeiro. E um parque linear fantástico que se conecta às áreas verdes do Vale do Sereno, ao Parque Jardim das Águas, que são as nascentes do Vale do Sereno. Então conseguimos equilibrar um urbanismo sustentável com mobilidade urbana e com preservação da natureza. É uma parceria, um acordo que foi assinado no Ministério Público, pelo Governo do Estado, pelas prefeituras e pelo Ministério Público, e também pela União, porque as glebas até então são da União. E é uma solução muito importante em uma das parcerias. E, por fim, uma parceria direta com a Prefeitura de BH de 4 grandes obras ali no entorno do BH Shopping.
Todas as obras são dentro do município de Belo Horizonte, mas sentamos na mesa também e definimos, a Prefeitura de Nova Lima vai executar 2 e a Prefeitura de Belo Horizonte vai executar 2. Porque vai beneficiar os 2 municípios. Mesmo sendo as 4 obras dentro do território de Belo Horizonte. E quais são essas 4 obras? As 2 de Belo Horizonte são alargamento do viaduto da Raja Gabalha, aquele do trevo do BH Shopping. Então a prefeitura já está encerrando o processo licitatório, muito prestes, eu imagino, pelo que o prefeito Fuad, o Henrique Castilho tem me falado, de assinar o contrato e iniciar a obra. Então essa é a primeira. E a segunda é um viaduto direcional. O que é o viaduto direcional? Quem está subindo a Nossa Senhora do Carmo, que vai para Nova Lima, que hoje tem que passar naquele trevo de 4 folhas, não, ele vai passar por baixo, sentido anel rodoviário, e ali vai ter um viaduto direcional que vai conectar ele na MG 030. Que está em fase de projeto. Essas 2 são de responsabilidade de Belo Horizonte. Quais são as 2 de responsabilidade de Nova Lima? A primeira delas é um viaduto formato ferradura, para quem vem de Nova Lima, que hoje tem que ir lá no BH Shopping para ir para o Jardim Canadá, por exemplo. Não, ele vai passar por cima e conectar já na BR-356. Essa é a primeira. E a segunda é a ampliação daquela alcinha de quem vem da 356, ele vem do Leroy Merlin e quer acessar, vai alargar aquela alça. Essas são as 2 obras nossas. Qual que é a grande questão? Nós optamos por executar essa obra em vez de seguir os trâmites burocráticos e morosos da administração pública. Não. Vamos fazer o seguinte. Nosso governo instituiu o decreto de contrapartida para os empreendimentos que têm surgido naquela região. Coisa que antes não existia. Antes sentava com o prefeito para definir a contrapartida. Agora não. É uma regra clara estabelecida num decreto. E aí vai ser realizado por algo. Já está definido por empreendimentos. Exatamente. Os empreendimentos que vão executar. Exatamente. Será assinado um acordo no Ministério Público com esses empreendimentos, quitando as contrapartidas deles. Só que eles tinham 2 opções. Ou depositava o recurso no cofre da prefeitura, ou executava a obra. Quem define é a prefeitura. Eu prefiro que execute do que receber o recurso. E aí você garante a execução com menos morosidade. Exatamente. E garante também a contrapartida. Exatamente. Essas obras já foram, na verdade, já tem projeto executivo pronto, já tem aprovação do DER. E por que elas não iniciaram? Por uma dificuldade que teve com o IEF, porque ali ao lado direito de quem está vindo de Nova Lima é a estação ecológica do Cercadinho, mas é uma área totalmente antropizada que não faz sentido. O Cercadinho faz sentido do outro lado, para baixo. Né? E o próprio IEF compreende, concorda com isso, mas tem todo um processo de desafetação, afetação de outro local, passa por Assembleia Legislativa. Mas são obras aí que a gente deve começar a ver, você acredita, já a partir do ano que vem? Sim, porque o que nós fizemos? A gente sabe que o IEF tem essa convicção de que está antropizado, que será desafetado e será outra área afetada. Mas isso demora, porque isso tem que passar na Assembleia Legislativa do Estado. Nós preferimos adequar o projeto à parte que não é a estação ecológica. E já fizemos isso, já estamos com o projeto executivo, finalmente reaprovamos ele no DR, tivemos a licença agora do IEF e agora nós vamos assinar com os empreendedores no Ministério Público para começar. O projeto executivo está pronto, minha expectativa é que no primeiro trimestre do ano que vem a gente inicie essa obra. Então teve um atraso exatamente por essa questão ambiental, que agora finalmente está resolvida e a gente consegue superar. O tempo passa rápido, né? Eu falei com você no início que quando a gente assusta já foram os 30 minutos. Vamos tentar passar aí pelo menos por mais 2 assuntos. Eu queria que você falasse para mim um pouquinho dos investimentos privados. O que você destacaria, talvez, em termos de segmentos aí nesses últimos 4 anos? E o que tem aí pela frente que a gente pode esperar que vocês estejam negociando, mesmo que eu sei aí que algumas empresas pedem sigilo, mas pelo menos os segmentos aí para a gente trazer. Olha, indiscutivelmente os segmentos que têm se fortalecido e que têm tido um olhar especial para Nova Lima são saúde, inovação e tecnologia e também a construção civil, posso assim dizer. São as 3 áreas que eu posso... Se você falar assim, o que está pulsando em Nova Lima, são essas 3 áreas. A gente fica feliz, são áreas que trazem uma resiliência e pensando no futuro, né? É claro que a questão da reforma tributária é um ponto que nos preocupa,
A gente entende que a reforma era necessária porque precisava simplificar o nosso sistema tributário, mas quando a gente pensa que o ICMS e ISS, né, vão se transformar no IVA e o principal critério de distribuição será o populacional, ou seja, o município que está fazendo dever de casa como o nosso vai ser punido, porque a nossa população é pequena, perto de outros municípios, né? Então é um desafio que a gente está encarando, mas a gente acha que ainda assim, gerando emprego, incentivando a vinda dessas empresas, a gente tem um horizonte muito positivo. Para a gente encerrar, como que é a sua relação com o governador, com os outros poderes e o que você imagina aí para os próximos 4 anos também, se teve grandes mudanças na Câmara lá da cidade, se as suas secretarias vão mudar muito? Bom, relação com o governador e até com o próprio presidente Lula é muito boa, com os dois governos, estadual e federal. Eu não entro nessa polarização porque ela não ajuda em nada quem está no governo de uma cidade. Se tiver uma inundação, aquelas chuvas de 1000 anos e minha cidade inundar, não vai ser esse é o governo de direita ou de esquerda que vai deixar de inundar ou não, e eu vou ter que bater na porta e conversar do mesmo jeito como todas as cidades vizinhas nossas. Então, a minha relação é institucional, respeitosa e de boas parcerias. Como citei aqui, parceria com o governo do estado para determinados projetos, parceria com o governo federal para Minha Casa Minha Vida, como falei aqui, e acho que é assim que tem que ser. O prefeito tem que estar preocupado com a cidade e não com ideologia política, né? Isso são discussões que têm que ocorrer no âmbito do Congresso Nacional. Sobre a Câmara Municipal, uma relação muito boa no governo, uma Câmara que soube dialogar, que soube respeitar, que manteve sua independência, mas que, acima de tudo, buscou a harmonia. Isso fez com que muitos dos nossos projetos fossem aprovados e esse reconhecimento veio na urna, com uma alta aprovação, não só da nossa administração, mas também dos vereadores, cujo 80% foram reeleitos. Né? Então, é um reconhecimento. Então, basicamente, vai ser um trabalho aí de continuidade. De continuidade. A expectativa para a próxima Câmara é exatamente essa, uma harmonia e uma continuidade. E sobre a nossa equipe, claro que ajustes necessários serão feitos. O meu compromisso é com Nova Lima. Nada é maior do que o meu compromisso com essa cidade. Então, e com as pessoas que confiaram em mim. Então, sendo necessário ajustes, vamos fazer, pensando sempre no bem de Nova Lima, mas como foi dito aqui, é uma continuidade. Perfeito, João. Obrigada mais uma vez. Conte sempre com o Diário do Comércio para noticiar aí os investimentos, a chegada de novas empresas na cidade. O Diário do Comércio está sempre à disposição. Mara, eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado de poder estar aqui. A todos amigos do Diário do Comércio, a todo mundo que nos acompanhou nesse bate-papo. E pode ter certeza que, tendo boas notícias, a gente faz questão, né, nessa parceria de um importante veículo de imprensa do nosso estado, do nosso país, né, de estar podendo levar isso para nossa cidade e para o nosso estado, país. Muito obrigado. Obrigada.